Vamos agora à lição 5, princípios poderosos a ser observados pelos líderes de células. Queridos, eu quero falar uma coisa aqui que é do fundo do meu coração. É bem provável que tenha muita gente nesse mundo mais apaixonado por Jesus e por almas do que eu. Mas se tiver, eu quero aprender com eles. Porque eu tenho procurado, essa é a minha vida. Eu só penso nisso, eu começo a querer chorar aqui. Eu sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado por almas. Então desde pequeno eu aprendi isso com meu pai. Desde pequeno eu vi meu pai ajoelhado orando. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi meu pai chorar pelas almas perdidas. Eu perdi a conta. Isso é minha vida, é minha paixão. Eu entreguei minha vida a Jesus com 5 anos de idade. Hoje eu tenho 50, 45 anos, apaixonado pelas almas. Eu ganhei almas desde pequeno. Com 9 anos de idade eu já pregava na praça pública. Com 12 anos de idade eu estava num ônibus. E um menino sentou ao meu lado e eu preguei para ele. Ele repetiu a oração comigo lá no ônibus. Eu sou um apaixonado por almas. Eu gosto de ganhar almas. Agora escuta bem. Eu aprendi que não adianta só ganhar, tem que cuidar bem também. Então, eu, como um apaixonado demais pelas almas, de como ganhar e cuidar bem, eu tenho, além de tantos cursos profundos que eu fiz na Faculdade Teológica nos Estados Unidos, sobre ganhando almas, sobre evangelismo, eu tenho viajado muito o mundo, para visitar aqueles ministérios que ganham muitas almas, que crescem, mas que não só cresce no oba-oba, espuma, igreja rodoviária, que entra muita gente, sai muita gente, ninguém cuida de ninguém. Não, eu tenho visitado e procurado aprender com aqueles que estão ganhando multidões e cuidando bem delas. Mas eu quero dizer do fundo do meu coração, de coração, que até agora eu não achei nem um princípio, nem uma estratégia espiritual mais poderosa para ganhar multidões e cuidar bem delas, do que as células e o discipulado 1 a 1. Para a glória de Deus. Se eu achar, eu aprendo com eles. Se eu achar, eu te digo. Mas até agora não achei. E é um princípio bíblico, porque a igreja primitiva reunia nas células e cuidavam uns aos outros, discipulando. Então isso é um princípio bíblico. Na minha opinião, posso estar enganado, mas na minha opinião, é a melhor estratégia espiritual de ganhar multidões e cuidar bem delas. O terceiro parágrafo aí na página 49, vamos ler em voz alta, aquele terceiro parágrafo que começa com um ministério, vamos ler isso em voz alta, todos juntos. Um ministério de células deve estar baseado em relacionamentos e valores bíblicos, não apenas em um bom programa. A célula deve ser um lugar onde uma família espiritual é criada, onde pais e mães espirituais treinam e liberam seus filhos espirituais para formar novas famílias. Agora leia o último parágrafo dessa mesma página comigo, mais uma vez em voz alta, por favor. No MDA, nós não sacralizamos métodos, fórmulas, nem tampouco achamos que temos um modelo imexível, infalível, como o cânon das Escrituras. O modelo está sendo aperfeiçoado, melhorado a cada dia. Se alguém adaptar ou traduzir para a sua realidade e contexto alguns dos nossos métodos, de maneira nenhuma perderá a sua porção ou galardão no céu. Em outras palavras, nós não, é a coisa mais feia alguém dizer assim: olha, não pode mudar nada, tem que ser igualzinho. Meu Deus, irmão, isso aqui não é. O modelo é uma coisa flexível. O modelo do MDA está aí para servir as pessoas, não as pessoas servirem o modelo. Nós não queremos atropelar pessoas para garantir que o método vai funcionar. Deus me livre de uma coisa dessa. Temos que valorizar o valor intrínseco de cada pessoa. Temos que cuidar das pessoas. Hoje mesmo os pastores estão me falando, não, é num certo lugar onde não
não tem pessoas para discipular todo mundo, então estão discipulando em grupo por enquanto. Eu falei, amém, amém, não é o fim do mundo, porque não está discipulando um a um. Agora vai trabalhar, eu falei para o pastor, vai trabalhar, isso é de uma célula aqui da nossa igreja, vai trabalhar para ajudar então logo ter mais discipuladores, para todo mundo ser discipulado um a um. Sim, por quê? Porque nós queremos o melhor para cada pessoa, para cuidar melhor dela. Mas não é o fim do mundo, porque não está seguindo o modelo do jeito certo, agora vamos crucificar essa pessoa. Não é assim, não é assim. Diga em voz alta, por favor, diga, o modelo é para servir as pessoas. Agora olhe para o seu vizinho e fala assim, nunca atropele as pessoas. Olha para o outro vizinho e fala assim, sirva as pessoas. Ame as pessoas. Cuide bem das pessoas. Amém? Aleluia. Página 50. Entender que estamos nos preparando para a colheita. Uma das maneiras de nós prepararmos para a colheita é a oração, em obediência ao mandamento de Jesus, quando disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Estou na penúltima estrela dessa parte. Jesus está convidando a igreja para preparar novos odres, novas células para conter o vinho novo de sua colheita, a qual Ele fará com a nossa ajuda. Ouça o que eu vou dizer. Nosso sonho é ter, eu não estou exagerando, dezenas de milhares de células em toda a Fortaleza e todo o Ceará. Mas por que a gente quer ter essas células, irmãos? Sabe por quê? Para poder ganhar e cuidar bem de vidas preciosas. O que me empolga não é o número de células ou número de pessoas, mas sim, o que me empolga é o número de vidas preciosas que vão ser alcançadas. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Imagina, meu irmão, você está investindo no projeto mais importante do universo, que é o projeto de ganhar vidas e cuidar bem delas. Agora, se a gente tiver, vamos supor, 1000 células em Fortaleza, e cada uma dessas células está cuidando e discipulando bem 10 pessoas, nós vamos ter quantas pessoas sendo bem cuidadas? Não é só ganhar aquela multidão de pessoas com a vida tudo, desculpa a expressão, mas a vida tudo desgraçada, a vida tudo arrebentada, vai para a igreja no domingo, pula, se emociona e volta para os mesmos problemas, porque não tem ninguém cuidando, não tem ninguém discipulando, não tem ninguém acompanhando. Mas não, se tiver 1000 células cuidando, garantindo o discipulado um a um, para pelo menos 10 pessoas, cuidando bem delas. Quantas pessoas vão estar sendo bem cuidadas, irmãos? 10.000. E aí, se aquelas células multiplicarem só mais 3 vezes, cada uma, só 3 vezes. A primeira multiplicação tem 2.000. A segunda, 4.000. Na terceira, 8.000. Se tiver 8.000 células, cada um garantindo o discipulado bem para 10 pessoas e cuidando bem dessas vidas, vamos ter quantas pessoas? 80.000. Você está vendo porque o castelão vai ficar pequeno, irmão? Eu quero que você olhe para o seu vizinho e fale assim, você está envolvido no projeto mais emocionante do universo e o projeto mais importante, que é ganhar vidas e cuidar bem delas, em nome de Jesus. Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Queridos, o Bill Beckman fala sobre as 2 asas de uma igreja em células, que são as células e o culto de celebração. E ele diz que tem certas coisas que devem só acontecer nas células, outras coisas que só devem acontecer no culto de celebração. Mas algumas coisas que devem acontecer nas 2 asas. E uma dessas coisas que deve acontecer sempre nas 2 asas é a oração. Então, a oração da igreja como todo, nós temos toda semana aqui a vigília, de 10 à meia-noite, e também
uma vez por mês o vigilhão. É importante você estar orando muito pela sua célula, pelos membros da sua célula. Mas também, como uma igreja como um todo, agora estamos implantando, né, através do pastor Gildo e a equipe que vai estar trabalhando com ele, um ministério de 24 horas de oração, na torre de oração. Nós vamos ter pessoas orando, se Deus quiser, 24 horas por dia. 24 horas por dia, né? Vai ser muito emocionante isso, muito animador isso. Mas também na outra asa das células, é importante ter oração. É importante você, durante a própria reunião da célula, ter um bom tempo para orar pelas necessidades das pessoas. Muitas orações criativas. É importante também você iniciar, logo perto do começo, com tempo de oração. Oração fervorosa, oração intensa, oração dinâmica, oração criativa. É importante também você ter oração pelos líderes, os seus pastores, os seus supervisores, o seu líder de célula. Também é importante ter oração pelo lanche no final. Enfim, a reunião deve estar encharcada de muita oração fervorosa, dinâmica, cheia de fé e cheia de criatividade. Mas além da reunião, além da oração que acontece durante a reunião principal da célula, é importante também a célula procurar ter uma outra reunião de oração durante a semana. Imagina, nós já temos 352 células só aqui na Igreja da Paz de Fortaleza, sem contar nas igrejas da Paz do Ceará. Só na Igreja da Paz de Fortaleza temos 352 células. Imagina se cada uma delas tiver uma reunião de oração, nós vamos ter 352 reuniões de oração por semana. 352 reuniões de oração por semana. Lá em Santarém, a Igreja da Paz, uma Igreja da Paz, né, tem mais do que 5.000 células, 5.019 células. Imagina, 5.019 reuniões de oração por semana. Que coisa fabulosa. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Para isso se tornar uma realidade, você, líder de célula, tem que ser flexível. Eu sugiro que você, e eu sugiro sem ser nome de japonês, né, claro, que você, a maioria não pegou a piada, mas vai cair a ficha depois. Mas é o seguinte, eu sugiro que você use criatividade para essa reunião de oração. Por exemplo, se você vê que o seu povo é muito ocupado e não dá para programar uma outra noite, por que você não só fala assim: olha, quem quiser vir aqui orar, nós vamos ter uma reunião de oração meia hora antes de começar, né? A sua reunião da célula, vamos supor, é toda quinta-feira à noite, às 7h30. Então você fala: olha, eu como líder e a minha equipe, os que vão poder estar aqui meia hora mais cedo, nós vamos estar aqui meia hora mais cedo, e eu vou estar orando aqui por meia hora antes, ou por 25 minutos antes. Aí vai ter 5 minutos de intervalo antes da gente começar a reunião da célula às 7h30. Enfim, então você pode usar de criatividade para ter uma reunião de oração, e essa reunião de oração não tem que ser tão comprida. Porém, eu sei que nos bairros populares, às vezes, tem dado muito certo ter uma reunião de oração em outra noite da semana. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa. Se você não preencher o tempo do povo, muitas vezes eles acabam se preenchendo com coisa que não é sadia. Assistir televisão demais, novela. Sabe que a maioria dessas novelas é pecado assistir, irmãos. É pecado, que é cheio de besteira, imoralidade, princípios errados. Eu espero que nós não tenhamos nenhum líder de célula que assista novela, pelo amor de Deus. Amém? Novela já fala tudo como é mal, né? É nó, né? Vela de macumba, né? Se fosse uma coisa boa, seria boa cumba, não macumba. Mas então você vê que tudo não presta. Então espero que você não tenha esse vício, em nome de Jesus. Mas eu vou chamar o irmão James aqui. Vem cá, irmão James. Ele tá, eu sei que peguei ele de surpresa, mas vem cá. O seguinte, eu quero que o irmão James me fale
sobre as reuniões de oração que tem acontecido. Porque pelo que eu entendo, a Andréia também podia falar, claro, mas que eu tenho percebido, se eu não me engano, lá naquela região, vocês têm reunião de oração para homens e para mulheres, é isso? Nos conta um pouco sobre isso, irmão. A oração de homens se reúne cada semana na casa de um irmão, e de mulheres da mesma forma, cada semana na casa de uma irmã. Esses homens que vão para a reunião da célula de oração, reunião de oração dos homens, que é na quarta-feira, é na quarta-feira. É de quantas células? Cada célula tem sua equipe. Cada célula levanta um grupo de oração. Ah, é? Então cada célula tem 2 reuniões de oração na quarta-feira, uma de homens, outra de mulher? Cada uma tem um grupo de homens e um grupo de mulheres. Isso cada célula, né? No caso, a gente tem 4, por exemplo, a gente tem as 2 células. Então são 4 grupos de orações espalhados. Olha só, 2 células que estão ligadas a você, de adultos, 4 reuniões de oração por semana. Irmãos, realmente os demônios da Taçoária vão estar tudo cometendo suicídio logo, logo, se vocês continuarem a orar, viu? Parabéns, continue o bom trabalho, viu, querido? Amém, te amo. Aleluia, dê uma forte salva de palmas, amém? Glória a Deus. Olha como é bonito. Por isso que eles não têm tempo para fazer outras coisas, E olha, o que eles me falaram, o seguinte, que é na reunião de oração que muitas vezes está convertendo gente, né, irmão James? Converte mais gente na reunião de oração do que na reunião da célula. Por quê? Porque o povo do mundo quer oração. Então, outra coisa, quando você leva só os homens juntos lá para orar junto, aquilo é mais fácil ganhar outros homens para Jesus. Só as mulheres para orarem junto, é mais fácil ganhar as outras mulheres para Jesus. Então, tá de parabéns. Faz uma marcha de oração dentro do bairro, Antes da reunião de oração, vocês marcham no bairro, cercando igual o Josué no Jericó. Entenderam? Então eles reúnem, marcham no bairro, aí depois vão para casa onde vai reunir na oração. Que coisa bonita, né? Então, irmãos, é muito importante esse tempo de oração. Agora, a penúltima estrela dessa pequena sessão aí no meio da página 50, a penúltima lá que fala Jesus está convidando. Vocês estão vendo essa? Jesus está convidando. Vamos ler tudo em voz alta, essa estrela aí, vamos lá. Jesus está convidando a igreja para preparar novos odres, novas células, para conter o vinho novo de sua colheita, a qual ele fará com a nossa ajuda obediente. Olha aqui para mim. Hoje eu creio que foi uma reunião divisor de águas na nossa reunião dos pastores. Foi uma reunião muito importante, porque nós pastores, conversando entre nós e analisando coisas que têm acontecido aqui na igreja ultimamente, não coisas ruins, mas simplesmente analisando em geral o que está acontecendo, nós chegamos a uma conclusão que temos tido muitos eventos, muitos ministérios, muitas atividades, mas que nós temos que priorizar acima de tudo o segredo principal, que é células e discipulado. Nós temos visto que esse tem sido um dos segredos. Por que a Igreja da Paz chegou a crescer tão explosivamente nesses 4 aninhos? Foi por causa que nós soubemos focar. Então Deus nos cobrou, foi muito lindo. Depois de termos um tempo de oração lá, o Espírito Santo começou a operar. Outros pastores e pastoras comentando, e dentro da nossa reunião de pastores hoje, ninguém teve mais dúvida do que o Espírito Santo está querendo para nós. Ele está querendo que nós lembremos qual é o foco verdadeiro celestial. Irmãos, eu estive numa igreja no Rio de Janeiro, que 10 anos atrás, ela já tinha 5.000 pessoas, uma das igrejas mais fortes. Sabe quantas pessoas ela tem hoje? 5.000 ainda, depois de 10 anos. Sabe por quê?
E ela já tinha, 10 anos atrás, ela tinha muitos grupos, tipo células, muito fortes. Mas qual foi o problema? Por que ela não continuou crescendo? Sabe por quê? Porque ela começou a ficar cada vez mais cheio de mais e mais ministérios. Ministérios disso, ministérios daquilo. E começaram a tirar o foco de ganhar almas e cuidar delas. Começou a ter mais e mais eventos. Eventos. E se não cuidar, acaba só tudo virando vento. Então, porque tem que concentrar no foco. Qual é o foco? Ganhar almas e cuidar bem delas. É muito fácil você perder o foco e começar a se envolver num ministério tão importante, mas não é o mais importante. O maior inimigo do excelente não é o medíocre. O maior inimigo do excelente é o bom. São as coisas boas que sutilmente vão ocupando o nosso tempo, sutilmente vão nos fazendo ficar tão ocupados, tão cheios de ativismo, que não temos tempo para praticar muito purê de batata, fator Barnabé, para praticar esses princípios poderosos de ganhar almas e cuidar bem delas. O Rick Warren, o pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, ele disse que a maioria das igrejas não cresce porque os membros estão ocupados demais, estão cansados demais, porque a igreja tem atividades demais, e eles não têm tempo para concentrar no importante, que é ganhar almas e cuidar bem delas. Irmãos, a gente pode falar, não, mas eu quero uma igreja cada vez mais enfeitada, uma igreja cada vez mais cheio uma igreja cheio de coisas, uma igreja cheio de atividades, e continuar não crescendo tanto. Ou nós podemos focar, e focar bem. Por isso que o diabo não quer que a gente fique no foco. Por isso que ele quer nos desviar do foco com coisas boas, em vez das coisas excelentes. Então eu vou te falar uma coisa. Hoje, depois daquela reunião hoje, que o Espírito Santo fez uma obra, foi uma coisa muito soberana. E eu vou te falar, eu estou queimando por dentro. Eu sei que nós temos que falar, peraí, o nosso chamado de Deus para a nossa igreja é é células, é discipulado, é ganhar almas e cuidar bem delas. Nós vamos trabalhar nesse foco e nós vamos ver Fortaleza sacudida com o poder de Deus. Amém? Aleluia. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Agora, veja bem, milhares de almas sendo ganhas, como que poderá cuidar? Só tem um jeito, é se todos esses peixes espirituais estão sendo colocados em células, aí vão ser bem cuidadas. Vamos supor, irmãos, se a gente tiver 850 células, e num domingo converter 850 pessoas, você fala, ai, como que vai cuidar de todo mundo? Não, só uma pessoa por célula, vai dar tranquilo de cuidar de todo mundo. Já pensou nisso? Uma célula não dá conta de cuidar bem de uma pessoa? Claro que dá. Por isso que as células abrem as possibilidades de cuidar bem de todo mundo, muito bem de todo mundo. Que coisa bonita, que coisa fabulosa. Então isso é muito importante. Outra coisa também, que se você souber liderar bem uma célula, escuta o que eu vou dizer, que aqui é muito importante. Se você aprender como liderar uma célula, multiplicar a célula, supervisionar a célula, escuta bem, para onde a sua firma te mudar, para onde a sua empresa te mudar, pode ser para qualquer cidade do Brasil ou do mundo, você chega lá, você já pode fundar uma igreja da paz, porque você vai cuidar de uma célula, você vai multiplicar a célula, você vai supervisionar as células, e nós vamos te dar apoio. Mas mesmo se nós não dessemos apoio, nós vamos te dar. Mas mesmo se nós não dessemos, você está muito bem, obrigado, sabendo fundar a Igreja da Paz para a glória de Jesus, porque você já sabe liderar uma célula, você já sabe ganhar almas e cuidar bem delas. Isso é muito lindo. Irmãos, às vezes existe, eu falo com muito carinho, um pastor que chega num lugar, ele aluga um ponto, trabalha lá anos e anos e ainda é só um grupinho pequenininho.
Mas uma pessoa que não é pastor, não é tempo integral, chega num lugar, ele começa uma célula, multiplica a célula, está supervisionando 2 células, as 2 células multiplicam, agora está supervisionando 4 células, as 4 células multiplicam, agora está cuidando de 8 células, ele já tem muito mais do que está naquela igrejinha, e com muito menos tempo, e o mais importante, todo mundo está sendo bem cuidado, bem discipulado. Que coisa fabulosa. Por isso eu te desafio, para você aprender bem essa visão, para você mergulhar nela, para você entender bem o que nós estamos falando, porque isso aqui realmente é uma visão celestial de como ganhar multidões e cuidar bem delas, e cuidar muito bem delas para a glória de Jesus. Agora veja aqui, perto do final da página 50, conhecer nosso propósito e alcançar os perdidos. Evangelismo. A comunhão genuína ocorre quando nós, como um grupo coeso, enfatizamos a importância de alcançar os perdidos. Células que focalizam somente o crescimento interior de seus membros se tornam estagnadas. Focalizar e alcançar o exterior traz vida para dentro da célula. O cristão sempre tem que estar dando. No momento que a célula ou o cristão, não, vamos só cuidar de nós aqui e não cuidar de mais ninguém, ele só recebe e não dá. Ele só é discipulado, mas nunca começa a discipular. O que acontece? Ele fica estagnado. Inclusive na próxima segunda-feira, nosso curso de fazer discípulos, o irmão Wilson, vai até dar um testemunho de como ele cresceu espiritualmente, poderosamente, depois que o discipulador dele, que é o irmão Antônio Carlos, pegou no pé dele para ele começar a discipular os outros. E olha, irmão Antônio Carlos está de parabéns, porque o irmão Wilson é um dos grandes líderes de célula dessa igreja. Hoje o Wilson multiplica a célula, né, irmão Antônio Carlos? É uma coisa fabulosa. E o irmão Wilson mesmo diz, depois que ele começou a discipular os outros, a vida dele fez assim, espiritualmente. Cresceu tanto espiritualmente. Mas por quê? Porque o discipulador dele pegou no pé dele. Você tem que discipular. Você pode discipular sim. Você pode sim. Você vai discipular. Que coisa bonita. Que coisa importante. Então, nós não podemos. Todo cristão é como um tubo. Você tem que estar recebendo a água, quer dizer, a palavra, a unção, o Espírito, mas você tem que estar dando também da palavra, da unção do Espírito. Porque se aquele tubo ficar entupido, até para de receber. Para você ficar recebendo mais, você tem que estar dando. E se o tubo ficar entupido, além de você parar de receber, a água fica estagnada. E aonde a água fica estagnada, começar a criar bactéria, vírus e doenças na sua vida espiritual. Então, tanto para poder ficar recebendo, mais ainda, coisa nova, como também para sempre manter a saúde e a vida, você tem que estar dando para os outros, para a glória do Senhor Jesus. Agora, sobre o projeto Natanael 3, nós já falamos muito aqui, um bocado já aqui, numa outra lição anterior. Mas olha esse gráfico na página 51, irmãos, muito interessante. Por que as pessoas aceitam ou deixam de aceitar a igreja? Veja bem, foram 3 grupos de 240 pessoas cada. O primeiro grupo foi abordado com essa mensagem. Foi só um monólogo manipulador, que quase um método de pressão. Pegou o braço da pessoa e quase forçou ela para ir para a igreja ou para a reunião. Vamos lá, tem que ir. Uma coisa meio forçada. Olha os resultados obtidos. Com essas pessoas, 71% afastaram-se logo depois, não continuaram. Por isso que as pessoas que muitas vezes fazem um evangelismo meio em massa, ou chega na praça e quase força a pessoa para repetir oração, ou arrasta alguém para uma reunião ou para um encontro evangelístico sem a pessoa nem entender muito bem, a pessoa quase é manipulada assim, não por mal, mas com boas intenções dos cristãos, mas é quase forçada, entre aspas, a converter. Olha os resultados. Graças a Deus pelos 29% que ainda continuam firmes, mas a coisa triste é que 71% afastaram-se logo depois, não continuaram a seguir Jesus.
e nem congregar na igreja. Do segundo grupo de pessoas, elas foram abordadas com essa mensagem: aqui está o evangelho. Se você quiser, pode pegar. Se você não quiser, não precisa pegar. Você que sabe. Você pode receber Jesus se você quiser. Pode congregar na igreja se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Nesse segundo grupo, 84% simplesmente não aceitaram o evangelho. 84% não aceitaram. Mas no terceiro grupo de pessoas, elas foram abordadas com um diálogo criativo, por amizades, um amor genuíno. É um vizinho que começa a bater papo com outro vizinho, começa a fazer amizade, começa a almoçar na casa um do outro, e convida aquele vizinho para vir para estudar a Bíblia, no grupo familiar na sua casa, no grupo de estudo bíblico, na célula da sua casa. Olha só, é outra abordagem, é outra estratégia, é a estratégia bíblica de amizades, do carinho, é o fator Barnabé. O que acontece com esse tipo de abordagem? 94% das pessoas, 94% aceitaram a mensagem e se tornaram membros ativos da igreja. Por quê? Porque houve uma abordagem de diálogo criativo, por amizade, e houve o amor genuíno. Diga, amor genuíno. Isso é tão precioso. Esse gráfico é impressionante. Esse gráfico foi uma pesquisa feita pelo Dr. Flavel Ickley sobre a maneira como as pessoas se aproximam da igreja ou permaneçam nela. Esse gráfico é muito revelador e muito forte mesmo. Agora, na página 52, aquela segunda estrela diz o seguinte: vamos ler todo mundo juntos na segunda estrela lá da página 52. Todo mundo juntos em voz alta. Vamos ler todos, por favor. Vamos lá. Melhor que os métodos acima, devemos fazer um convite pessoal para que essas pessoas entrem em contato com a célula e a igreja. Um convite pessoal àquela pessoa com a qual desfrutamos de um bom relacionamento, a quem já servimos com o nosso dom específico e com quem já temos compartilhado a fé, é a melhor opção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não tem que responder em voz alta. Mas você já ganhou alguém para Jesus? Agora a pergunta mais forte ainda: aonde está essa pessoa? Se você já ganhou para Jesus, aonde ela está? Ela está congregando fielmente? Ela está indo para uma célula da sua igreja onde você congrega, para você poder garantir que ela vai ser bem cuidada? Ela está vindo aqui para o culto de celebração? Pense nessa pergunta. Essa pergunta é muito forte. Você já ganhou alguém para Jesus? E aonde está essa pessoa que você ganhou para Jesus? Não adianta ganhar a pessoa para Jesus, está por aí, em algum lugar. Não. Outra coisa, eu conheço uma igreja, não sei se eles ainda fazem assim, mas para multiplicar a célula, vamos supor, eu sou líder da célula aqui, o João, Pedro e Tiago são membros dessa célula. Qualquer um deles vão poder ser líder o próximo líder da nova célula. Só que para poder ser líder da célula, eles vão ter que ganhar 3 pessoas para Jesus e trazer essas pessoas. E essas 3 têm que estar congregando fielmente na célula e no culto de celebração. Não é só ganhar para Jesus e estão por aí, em algum lugar, não. É ganhar 3 e trazer para a célula. E a pessoa tem que estar congregando na célula e no culto. Aí, se ele ganhar pelo menos 3, ele pega aqueles 3 e já começa alguma célula. É interessante isso. Você fala, mas não é uma célula pequena? Cara, irmão querido, se a pessoa, quase que eu falei cara, né? Mas é irmão querido. Se a pessoa ganhou 3 para Jesus, irmão querido, ele ganha mais tranquilo. Esse aqui é forte. Ele soube ganhar 3, soube trazer para a célula dele.
Você libera ele só com aqueles 3, aqueles 4, ele começa uma célula e a célula cresce e rompe, porque se sabe ganhar almas. Você está entendendo? Então é interessante esse método, né? Então você fala mais ou menos assim: aqui você tem vários membros na sua célula. Você fala, olha, tem o trilho de liderança para poder ser um líder de célula. Qual o trilho de liderança? Tem que fazer o curso de fundamentos, tem que ser batizado no Espírito Santo, tem que ser dizimista, tem que dando um bom testemunho de vida cristã. Amém? Mas você já cumpriu o trilho de liderança? Se você já cumpriu o trilho de liderança e já ganhou 3 pessoas para Jesus, que estão congregando na nossa célula e também no culto de celebração, você pode pegar esses 3 e sair, que eu já te libero começar uma célula. Por isso que tem células lá em Santarém que tem multiplicado em 6, em 5. Esses dias eu estava lá na célula do irmão Marcelo, que multiplicou em 4. Parabéns. Então é muito maravilhoso isso. Todo mundo pode ser um auxiliar. Todo mundo pode, não tem que esperar numa fila. Não deve ter um auxiliar principal, aí todo mundo relaxa, ele que vai ser o próximo líder de célula, não tem chance para mim, não. Pode multiplicar em 3, em 4, em 5, em 6. Se todo mundo estiver trabalhando, se todo mundo estiver ganhando almas e cuidando bem delas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, uma coisa que nós exigimos, nós não exigimos para alguém ser líder de célula que ele ganhe 3 pessoas para Jesus, mas é um bom método esse que eu acabei de dizer, é um bom alvo, é um muito bom alvo. Mas para ser líder de célula tem uma coisa que nós exigimos, tem uma coisa que é exigida, além dessas outras que eu mencionei aí, batizado com o Espírito Santo, dizimista, etc, porque tem que ser bom testemunho, bom exemplo, claro. Mas tem uma outra coisa que nós exigimos, sabe o que é? Que ele tenha pelo menos MDA2. O que é isso? Que ele tenha pelo menos 2 discípulos, 2 pessoas pelo menos que ele está ajudando a cuidar. Porque eu já vi no passado lá em Santarém, agora não, porque agora nós temos muito cuidado para isso não acontecer em Santarém. Mas no passado lá em Santarém, às vezes a pessoa se tornava líder de célula e não estava discipulando ninguém ainda. Todas as ovelhas da célula dele eram discipuladas por outros, né? É fácil fazer sucesso com as ovelhas dos outros. Você que tem que cuidar, você que tem que discipular, não é mesmo? Então, antes de poder ser líder de célula, tem que estar discipulando pelo menos 2 pessoas. Pelo menos 2 pessoas. Amém. Nós sugerimos que cada célula tenha no mínimo 4 discipuladores. No mínimo 4 discipuladores. Agora, veja aquela sessão que fala assim: praticar a grande comissão, discipulado. A grande ordem do nosso mestre é para irmos e fazermos discípulos, não apenas convertidos, né? É muito fácil para alguém, eu falo com muito carinho isso, mas muitos rapazes jovens, por causa da imaturidade e a irresponsabilidade, saíram por aí gerando filhos, não é mesmo? Eu lembro um senhor lá na favela me dizendo que ele era um senhor bem jovem, um cara jovem, falando que tinha 16 filhos. E eu acho que com muitas mulheres diferentes. É fácil fazer filho, mas eu fiquei pensando como aqueles filhos devem sofrer com um pai ausente, com um pai que está dando um mau exemplo. Você está entendendo? Imagina como um filho desse cresce sabendo que o pai talvez até esquece o nome dele em vez em quando, e talvez quase nunca nem vê o pai. Imagina a tristeza. Ainda bem que Jesus cura interiormente, ainda bem que Jesus faz o milagre. Mas você sabia que tem muitos cristãos que no mundo espiritual estão reproduzindo essa mesma irresponsabilidade exacerbada? Estão reproduzindo essa mesma irresponsabilidade. Saem por aí ganhando almas, acham a coisa mais bonita, sem preocupar sobre quem vai cuidar. É igual um pai desse que vai fazendo filho aí, deixando aí para as baratas, sabe? Isso é pecado, isso é errado. Nós temos que ter ministérios sérios, que ganham almas e cuidam bem delas. E para que os ministérios sejam sérios, as pessoas, os cristãos têm que ter essa seriedade, essa mentalidade. Eu vou ganhar, mas eu vou cuidar bem também. Eu vou discipular bem também. Agora, vamos todos ler juntos essas 2 estrelas.
Aquela primeira eu já li, né? A grande ordem do mestre é para irmos e fazermos discípulos, não apenas convertidos. Agora essas próximas 2 estrelas, vamos todo mundo ler junto em voz alta. Quero que você deixe essas verdades ensopar em você. Então vamos todos ler juntos. E eu até peço que, se você não tiver uma apostila aí com você, talvez, se você puder, sente ao lado de alguém que tem uma, para você poder ler conosco em voz alta. Estamos na página 52. Logo após praticar a grande comissão de discipulado, tem aquela frase: a grande ordem do nosso mestre é para irmos e fazermos discípulos, não apenas convertidos. E agora essas próximas 2 estrelas, vamos lá. As células providenciam a oportunidade para que cada crente se envolva na tarefa de fazer discípulos. Elas são verdadeiras incubadoras de toda a vida da igreja, em todas as suas dimensões. Na célula acontece também o treinamento de liderança. Cada auxiliar e cada membro, ao desempenhar qualquer função na célula, estão fazendo a obra de Deus. Assim devemos estimulá-los a fazer o trabalho. Irmãos, esses 2 parágrafozinhos que acabamos de ler são muito preciosos. Realmente as células providenciam uma oportunidade ímpar de trabalhar de verdade, de ganhar e cuidar de uma forma pura e maravilhosa, não daquela forma forçada, não daquela forma à la volonté, né? Mas sim daquela forma do terceiro grupo, um diálogo criativo, por amizade, com amor genuíno, que ama, que ganha, mas que também cuida muito bem. Olha a página 53 agora. Levantar pais e mães espirituais. As células são excelentes incubadoras em que as famílias espirituais crescem e se desenvolvam, né? Com um pai ou uma mãe espiritual ao seu lado, um filho ou uma filha espiritual vai crescer e se tornar espiritualmente forte, aprendendo de maneira rápida e natural pelo exemplo. Assim como nas famílias naturais, as famílias espirituais saudáveis esperam que seus filhos também se tornem pais e mães experientes, sendo liberados pela multiplicação para liderar ou para começar suas próprias células e no futuro até mesmo igrejas. Que coisa bonita. Agora eu quero que vocês façam agora uma dinâmica de grupo. Essa dinâmica de grupo vai ser baseado nesta ideia de levantar pais e mães espirituais. Diga: levantar pais e mães espirituais. Você está vendo aí no final da página 53, está escrito características de verdadeiros pais e mães espirituais. Isso vai até o final da página 54, tá? O restante da página 53 e toda a página 54 tem aquele monte de estrelas lá. Olha aqui para mim o que vocês vão fazer. Vocês vão daqui um pouco, preste bem atenção para você entender como que vai ser. Vocês vão separar em grupos de 4 ou 5 pessoas. Vocês vão primeiramente só ler um após o outro, rapidamente, cada uma dessas estrelas, das características de verdadeiros pais e mães espirituais. Um lê, depois o outro lê, depois o outro lê, rapidamente, em grupo. Por isso que tem que ser um grupo pequeno, para todo mundo poder ouvir bem. Depois que terminar de ler, vocês vão tirar só alguns minutos para comentar acerca dessas características dos verdadeiros pais e mães espirituais. Entenderam bem? Então, o que é para fazer agora? Então vamos separar então em grupos de 4 a 5 pessoas, fazer essa dinâmica de grupo rapidamente aí, para ruminar melhor esse material.